Olá, aqui é Márcio Gonçalves, da Cria Valor, começando mais uma live aí, mais uma postagem aí, levando um pouco de gestão para resultados aí para o pessoal que nos acompanha, tá bom? Bom dia! Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre algumas questões muito importantes nesse momento que a gente está vivendo. Deixa eu ficar mais pro lado aqui. Então a gente vai falar hoje sobre planejamento e orçamento, né? A importância de usar esses dois hábitos, né? Existem várias ferramentas para eles, mas a gente vai se ater aqui muito mais na importância, né? Nos conceitos e na forma de fazer isso acontecer. Então reprisando aí o pessoal comentou da dificuldade de ler, né, os princípios básicos da governança, que foi um dos pontos que a gente trabalhou no último encontro. Então, só reforçando aí, né, a gente tem um esquema ali do nosso trabalho, do nosso modelo macro de gestão para resultados, que baseia-se na gestão inteligente, né? Então a Cria Valor tem esse slogan, gestão inteligente. E o que é isso? Né? Nada mais é do que a gente, nesse primeiro momento, focar na gestão financeira do negócio, mergulhar nos números, entender a realidade deles e depois, né, em paralelo, trabalhar a gestão da governança, né? Então, paulatinamente aplicando as melhores práticas de gestão para aquela realidade que a gente está analisando, tá? Então, só reforçando ali as questões dos princípios da governança, né, que a gente já falou isso, mas é bom reforçar. Tem alguns indicadores econômicos, né, tem alguns indicadores de avaliação de atividades econômicas listadas em bolsa que comprovam estatisticamente que aquelas empresas que adotam as melhores práticas de governança corporativa, sejam elas startups, né, empresas pequenas, embrionárias, ou até mesmo grandes corporações, têm seus índices de desempenho melhores avaliados que outras empresas que não têm isso tão evidenciado. Então, ter ali a questão da transparência, a questão da equidade na troca das informações, a prestação de contas, né, e a responsabilidade corporativa, a responsabilidade, né, social, enfim, como a empresa se posiciona frente a algumas questões até mesmo sociais, faz parte das boas práticas, né? Então, isso aqui foi muito mais um alinhamento de algumas questões que o pessoal perguntou na semana passada, e então a gente vai entrar agora um pouco mais nas questões relacionadas ao planejamento, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo aí de indicadores macroeconômicos aí cada vez pior, né? A gente estudos aí da FGV mostrando que o crescimento do país, né, no que tange a economia, menos 9,8, né? A projeção de crescimento das atividades econômicas no país. Isso é reflexo desse momento que a gente está vivendo, que é um comportamento mundial, né? Então, assim, o que a gente percebe, né? A questão do planejamento tradicional, né, que projetava crescimento do setor, né, mais inflação, mais uma gordurinha ali, né, e análise da concorrência, né, uma visão mais sistêmica do mercado, né. Normalmente isso acontecia ali por setembro, outubro, né, onde as empresas contratavam as consultorias aí com excelência, né, na gestão. Então a gente vê que isso tende a mudar esse modelo de planejamento, né? Porque não tem mais como projetar aí com segurança, né? E com um modelo orçamentário pesadíssimo aí para as empresas, né? Então vão ganhar mercado, a meu ver, empresas aí que conseguirem montar modelos de planejamento mais ágeis, mais a curto prazo, tendo em vista a imprevisibilidade do mercado, né? E então a gente começa a ver a realidade dos números, né? Então não adianta projetar muito para frente,
tem que olhar os números no seu curto, médio prazo, porque o longo prazo realmente a gente não tem mais. A gente tem que olhar, mas com não tanto afinco, né? Então, eu digo que o longo prazo seria muito mais uma diretriz, né? Onde é que a gente quer estar e o que a gente tem que fazer agora para chegar lá. Então, basicamente é isso, mostrando que não é, né, não é um caminho assim de crescimento exponencial, e sim vão ter aqui, né, altos e baixos, né? No momento agora a gente está em baixa, mas a tendência que a gente tem que trilhar aí e se movimentar para isso é um movimento de crescimento, de expansão e melhoria dos resultados. Tá bom? Aí, ó, pessoal madrugando aí, um dia de chuva aqui no sul, frio, né, e a galera chegando aí para acompanhar. Muito obrigado pela audiência. Próximo ponto importantíssimo aí também é a questão a questão dessa estrutura, né? Essa estrutura que a gente também vem falando repetidamente, de planejar o negócio para gerar resultado nos seus níveis, né? Esses níveis, para alguns negócios, muito achatados, né? A gente não tem, principalmente na cadeia do agronegócio, essa questão do nível estratégico, onde estão os donos, né? Numa visão mais corporativa, onde estariam a diretoria do negócio, o nível gerencial, onde estariam os gerentes, né? No agronegócio, na cadeia produtiva mais primária, se misturam, né? A questão da visão do dono, a visão do gestor, normalmente passado para a geração subsequente, aí, tocando o negócio e tendo que prestar contas para a geração anterior, né? E o planejamento da operação, que a gente vê que é uma grande oportunidade, a gente tem ajudado bastante alguns negócios aí com ferramentas de gestão, com ferramentas de governança, nessa comunicação, reforçando os 4 princípios da governança, né? Então, principalmente a transparência, a equidade, né, e o accountability, né, a prestação de contas com números que não gerem dúvidas, não gerem questionamentos com relação à veracidade dos números. Então, como a gente, vou passar para cá agora, como a gente vinha falando de planejamento, a gente não tem como fugir das questões ligadas ao Donário aí madrugando também, deve estar tomando mate aí com esse frio. Vamos lá. Então, nesse momento aí de queda ou de entre safra, né, de algumas atividades mais do dia a dia operacionais, a gente, além de falar em planejamento, a gente tem que falar de orçamento, né? Orçamento, e aí a gente traz aqui uma solução que eu trabalhei durante pode-se dizer, uns 10 anos da minha vida como consultor, numa das maiores consultorias aí do Brasil, com atuação mundial, que é o orçamento matricial, né? Então, assim, como estabelecer metas orçamentárias, né? Tetos de gasto ou indicadores de gasto para a gente conseguir ter saúde financeira. Então, não adianta nada a gente ter orçamento sem ter meta desdobrada até a operação. Então a gente tem que ter lá uma visão estratégica, de curto, médio e longo prazo, desdobrada até o nível operacional onde vem o resultado. Se não tiver isso, a gente fica gerindo o negócio pelo retrovisor, né? A gente fica vendo, como é que deu esse mês, né? Fecha os números lá, vamos ver, tem que vender produção, tem que vender estoque, tem que vender, enfim, né, gado, tem que vender arroz, soja, ou seja, a gente tem que acabar realizando tomando algumas decisões para tapar buraco e não tomando decisões estratégicas, né, visando a longevidade do negócio. Então isso é muito importante, ter um orçamento, né, sentar com a turma. Agora a gente está num momento de muitas empresas se reinventando, demitindo, contratando, enfim. Então, nada mais coerente do que agora sentar, porque provavelmente o teu orçamento o teu orçamento de 3 meses atrás não representa mais a realidade, não vai representar os próximos meses, tá bom?
Então, quando a gente fala nesse contexto atual de orçamento, se volta a falar muito na questão do orçamento base zero, né, do tal do OBZ. Tem bastante gente que fala do OBZ no YouTube, nas redes sociais. E eu falei anteriormente ali sobre o gerenciamento matricial de despesa, e juntar os dois é uma ótima solução, é uma ótima alternativa quando a gente pega essa visão orçamentária matricialmente, porque, explicando o que é o matricial, né? Seria ter visões verticais, ou seja, normalmente a gente vê os gastos do nosso negócio verticalmente. Então, quanto é que eu posso gastar quanto é que eu gasto de luz, quanto é que eu gasto de combustível, quanto é que eu gasto de material de escritório, quanto é que é minha folha, quanto eu gasto com insumos, né? No caso do agronegócio, aí da atividade primária, com defensivos, adubação, fertilizantes e tudo mais. Mas eu olho numa visão vertical, porque muitas vezes é uma estrutura só, né? Mas a matricialidade se dá quando a gente consegue separar, por exemplo, área administrativa de área de produção e operação, né? Em grandes organizações a gente tem estruturas mais complexas, então tem lá a diretoria administrativa, a diretoria de marketing, né, que envolve a área comercial muitas vezes, a diretoria de operações, né? Enfim, então a gente teria que fazer orçamentos verticais com alguém cuidando horizontalmente, aí se dá uma matricialidade. Então, tu imagina alguém cuidando horizontalmente o teu gasto de diesel, né? E criando indicadores para essa gestão. Então, quando a gente usa nesse momento a visão do orçamento base zero, ou seja, esquece o passado, vamos montar o orçamento daqui para frente, vamos buscar novos fornecedores para não ter os vícios do passado, vamos buscar novas alternativas para atender essa nossa demanda atual, tá bom? Então, de novo, metas, né? Tem que ter metas desdobradas até a operação. Então, assim, quanto é que o meu operador lá, quanto é que o meu gestor, quanto é que a área tal tem de recurso para esse mês, para esse trimestre, para esse ano, né? E sempre cuidando, sempre olhando o que foi planejado, né? Que é o número que a gente está estabelecendo como meta, né? Versus o realizado, né? E muitas vezes não precisa brigar, né? A gente tem que entender o comportamento do gasto. Muitas vezes a gente acaba discutindo, brigando para tentar bater a meta, mas estatisticamente metas que não são batidas por 3 meses consecutivos, né? Por 90 dias, e que há de fato uma análise do comportamento, um acompanhamento junto com as pessoas que têm o conhecimento técnico do gasto, e não se consegue bater a meta, deve-se repensar a meta, tá bom? Porque provavelmente foi mal calibrada, tá bom? E o planejamento também e o diagnóstico, né, o entendimento da situação atual, visa entender, e a gente usa muito uma questão dos faróis aí, né? Então ali o primeiro caso aqui a gente tem receita menor que gastos, né? E aí a gente tem um resultado negativo, um resultado deficitário, né? O sinal amarelo, que é o sinal de alerta, ou seja, ainda tem a gente tem um resultado aí ora positivo, ora negativo, né? E receitas muito próxima do comportamento dos gastos, né? E depois, um pouquinho mais à frente, vocês vão entender porque eu não estou falando em despesa aqui, estou falando em gasto, né? O gasto é mais generalista, se falar em gasto tu não erra nunca, né? Então aqui, sinal vermelho, né? Muitas empresas estão com receitas aquém dos gastos, gerando resultados negativos e tendo que muitas vezes usar recursos de reserva. Quem não tem reserva realmente está sofrendo aí e tendo que buscar se reinventar e alternativas, e a gente está aí para isso, tá? Sinal amarelo, instabilidade, né? Hora dá certo, hora não dá, hora tem resultado, hora não tem.
tá? E a gente quer levar, na verdade, todo mundo que está aqui nesse lado vermelho e amarelo para um status de verde, né? Onde a receita é maior que os gastos, então nós temos resultados positivos, acúmulo de sobras, né? De receita para conseguir aí sim, né? Ir para um oceano azul, né? Onde a gente vai conseguir começar a planejar investimentos, a planejar de uma forma mais sadia, né, os movimentos que a gente vai fazer, né? Como a gente está com uma atuação forte aí, focada para o agronegócio, quando a gente está aqui, a gente já sabe a sazonalidade da nossa operação, nós já sabemos aonde a gente tem que investir, e nós já sabemos, com base no comportamento da nossa operação, em que momento a gente vai ter condições de fazer os investimentos, né? Então, investimentos que a gente tem trabalhado muito aí com os nossos clientes ultimamente, investimentos para depender cada vez menos do clima, né? Então, investimentos em pivô de irrigação, investimentos em açude, porque aí, pelo menos uma variável que é correr o risco de uma seca, ela fica reduzida. Mas é óbvio, a gente tem que entender a realidade e a aptidão de cada propriedade, de cada negócio para propor isso ou aquilo. Não tem, infelizmente ou felizmente, não tem receita de bolo pronto para esse tipo de solução. Mas assim, o nosso trabalho, como a gente sempre diz, é criar valor, é levar desses comportamentos aqui de instabilidade para cada vez mais próxima do farol verde, onde a gente consegue respirar fundo, ter saúde financeira, ter harmonia entre as pessoas, ainda mais quando se trata de negócios familiares, né? Quando está aqui no vermelho e no verde, começam a aparecer outros atritos, né? Outras questões comportamentais aí que afetam a operação e a vida das pessoas, tá? Então, agora eu vou entrar um pouquinho em cada um dos pontos, né? Dicas rápidas aí, bem generalistas, né, para não errar muito, né, mas para poder ajudar todo mundo também. Então, quando a gente fala em receita, né, a gente tem que analisar o mix de produtos. Quando a gente fala em mix de produto, no agronegócio a gente está dizendo o seguinte: avalia as tuas operações, né? Então, eu tenho pecuária, eu tenho floresta, eu tenho milho, eu tenho soja, eu tenho arroz, eu estou aqui na região sul diversificando com outras atividades. Então, a análise da evolução das vendas e da margem de contribuição, do que deixa cada uma desses negócios é fundamental, né? O pessoal aí do segmento de mercado financeiro fala sobre o custo de oportunidade, né? Ou seja, assim, o quanto eu estou deixando de ganhar ou quando eu estou ganhando, optando por investir nesse ou naquele negócio, né? Então, se a gente fosse falar em finanças, né? O quanto eu deixo de ganhar botando meu dinheiro na poupança, que tem um rendimento pífio, mas é seguro, né? Ao invés de botar na bolsa de valores, ou ao invés de botar em renda do título público, enfim, uma analogia aí para a gente pensar, né? Então essa é a diferença. Então, se eu tenho lá um produto, uma atividade rural, uma atividade industrial que me deixa um resultado de, sei lá, 100, né, em determinado período, e se eu fizesse outra atividade que poderia me deixar 150. Então, o teu custo de oportunidade é a diferença, é 50. Estou deixando, né, de arriscar, deixando de diversificar e buscar um novo resultado, porque eu estou aqui fazendo um negócio que eu domino, ou que eu tenho maior segurança, ou eu estou em zona de conforto, né? Então, essas questões a gente trabalha também. O próximo ponto importante é analisar a evolução das vendas. Então, aí eu trabalho muito forte aí da Cerealiza junto com a gente, de entender o comportamento e trabalhar a tomada de decisão. Ou seja, a gente tem aí questões sazonais, né? Questões de sazonalidade que impactam muito no nosso negócio,
né? Então, só que essa sazonalidade, né, esses altos e baixos de preço, já foi estudado há muito tempo, né? Então aí quem quiser estudar mais aí bota na internet Fibonacci e Candlesticks, né? Por incrível que pareça, é uma solução muito usada aí para analistas financeiros fundamentalistas, né, que fazem análise do comportamento sazonal, né, do mercado de capitais, porque não adianta estar o ser humano por trás, e o ser humano tem comportamentos cíclicos, né, assim como a economia. Então, e o que pouca gente sabe, e eu aprendi isso num curso em 2003, né, quando a XP estava ainda dando palestras, né, sobre cursos e investimentos. Então essas análises fundamentalistas, né, com softwares super robustos aí de análise financeira, surgiu, né, teve o princípio lá na China, né, então falar da China, com um filho de um comerciante de arroz que ficou analisando lá os cadernos, as anotações, lá os registros históricos de compra e venda de arroz, e ele começou a fazer uma análise grafista, né, gráfica, identificando que sazonalmente, né, ou seja, anualmente tinham períodos que o arroz subia e tinha períodos que o arroz descia, né? Então ele começou a ver que a tomada de decisão do pai dele não estava relacionada ao comportamento sazonal do mercado, e sim às necessidades da família, do negócio. Então o filho começou a influenciar o pai, dizendo: pai, não vende agora, espera mais um pouco. Por quê? Porque vai subir. Ou para de comprar, porque vai baixar, espera mais um pouco, compra mais na baixa, para a gente ter um ganho incremental. Márcio, como tu vê a inserção da energia renovável no campo? Acredita que no Rio Grande do Sul, qual seria o nível de inserção dos produtores e se eles têm o entendimento que isso pode ser uma commodity a mais? Sim, aqui tem uma interação do pessoal aqui da Arquea Bioenergy. Sem dúvida, a gente tem aí junto alguns produtores, onde, principalmente da área do arroz, né, fazendo um parênteses aqui pela interação, obrigado aí. Sim, a colocação de placas solares, a colocação de biodigestores na propriedade rural é um investimento com payback atraente, mas de novo, né, o produtor tem que ter acesso ao crédito, o produtor tem que ter caixa, né, para conseguir fazer esses investimentos que sem dúvida dão um retorno interessante, né? Então sim, a bioenergia, os biodigestores, as placas solares estão aí para ficar, e quem conseguir investir, né, se planejar para investir na sua propriedade, até mesmo nas áreas industriais e residenciais, tende a ter aí uma economia representativa e é um investimento interessante, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, mix produto, analisar a evolução das vendas, né, e pensar muito nisso, preço, né? Então assim, o chinesinho lá ficou olhando o preço, né? Giro, ou seja, quando eu tenho o maior giro, o mercado acaba entendendo como uma maior oferta do produto e o preço cai, né? E margem, né? Ou seja, onde é que eu tenho uma margem, uma gordura, no caso do agronegócio, uma gordura por operação, né? Então, no agro, pensar muito isso, né? Em outros mercados que a gente teve trabalhando aí, como o varejo, o giro, na verdade, é o giro de estoque, né? Ou seja, qual é o mix de produto que gira mais e qual é o mix de produto que não gira mais, mas tem margem maior. E aí focar nesse momento naquilo que tem giro e que tem margem boa. É um exercício diário de avaliação e de ações de marketing para aumentar vendas, né? Outro ponto muito importante aqui que a gente já falou, que seria aqui muito mais de separar os gastos, né? Então, assim, de novo, quem falar gastos nunca vai errar.
Agora, quem falar em custo e despesa, que são tipos de gasto, tem que cuidar. Custos estão relacionados à atividade fim, estão relacionados à produção, à produtividade, né? E despesas, elas não estão relacionadas diretamente à atividade fim. Então, um exemplo clássico aí é a energia elétrica, né? Então, se eu tenho um pivô, um levante na lavoura, o custo de energia do pivô, do levante, é custo, né? O gasto de energia é custo. Agora, despesa com energia é a despesa lá da sede, é a despesa da área administrativa. Por quê? Porque ela não varia com a produção, ela não varia com a produção, com a produtividade. Ou seja, se eu parar a atividade que eu estou dedicado, seja ela industrial, de produção ou de serviço, essas despesas elas continuarão, elas não vão deixar de existir. Então, o aluguel, quando é um preço fixo, né, é uma despesa, o arrendamento é um custo. Minto, depende. O arrendamento é um custo quando varia com a produtividade. Ele é uma despesa quando ele é fixo. Então, se eu recebo X sacos de soja, X sacos de arroz, ou de milho, ou quilos por hectare, é despesa. Porque independente da produtividade ou da viabilidade de pagar esse contrato, tu vai ter que pagar. Assim como a luz, a folha de pagamento e tudo mais. Agora, custo varia com a produção. Então, se a minha parceria agrícola, se o meu arrendamento em termos percentuais, é custo, né? Porque varia. Então, assim, por que separar, né? Porque separar facilita a análise desses comportamentos, né? E até a análise, no caso de despesas, a revisão e análise de contratos, né? Então, como é que está meu contrato com empresas de prestação de serviço, né? E aí a gente consegue comparar e fica mais fácil comparar a evolução também desse valor. Pô, eu tinha um contrato lá com o Flávio Herter lá para o manejo da minha floresta lá com relação a pragas de formiga, né? Como é que está a evolução da relação com o Flávio lá, que está nos seguindo agora aqui? Obrigado pela audiência, acordando cedo, num dia frio e chuvoso aqui no sul, né? Então, é isso. Separar gastos em custos e despesas para melhor análise e tomar a decisão do que fazer daqui para frente. E resultados. Então, se esse resultado é a subtração de entradas menos as saídas, logo projetar, simular, pode melhorar os nossos resultados. Então, fazer projeções, né, com relação às receitas e com relação aos gastos, né? Então, se o meu gasto aumenta, o que isso impacta, o que eu tenho que fazer, né, para mitigar esse risco então assim, eu tenho que mexer nas duas variáveis que a gente tem, que é receita e gastos, né? Ou eu mexo numa, ou eu mexo na outra, ou eu mexo nas duas, com foco de melhorar o resultado da operação. Cenários, né, de volume e preço, então entender essas questões aí o pessoal tem falado bastante aí com o pessoal do agronegócio, alguns operadores, alguns dizendo aí que a soja realmente vai, quem puder segurar, né? Isso aqui não estou dizendo para fazer isso, né? Só levantando uma informação aí, vocês façam as análises devidas, né? E quanto ao risco de segurar a soja, né? A pessoa está dizendo que a soja já vem sendo comercializada no patamar de R$120, né? Então essa é uma das projeções, um dos cenários que a gente tem que avaliar. Quem aqui já pensou que a soja romperia os R$100, né? E teria um contrato a R$120? Então quem puder segurar, né? Então essa é uma tomada de decisão com base em análise, né? Análise do quê? Como o futuro é incerto, mas as... Boa! Tem um raio aqui. Como o futuro é incerto e... Eu até atrapalhei aqui. Como o futuro é incerto, mas as nossas contas são certas, né?
Então, a gente tem que fazer a gestão desses recursos, que é a nossa produção, que é o nosso estoque, né? Então, como gerir melhor. Então, o resultado vem de fazer projeções, projetar cenários pensando em volume e preço, né? E trabalhar ações de investimento, né, que a gente já falou, né, para melhorar os resultados. Então, muitas vezes, se o nosso patamar, pegando a soja, que é mais representativa aqui no Brasil, vinha se trabalhando na faixa dos 70, 80, 85 reais, né, mercado futuro do ano passado, e esse número muitas vezes pagava de forma apertada as nossas despesas. Quando a soja vai a 120 reais, então a gente tem aí uma melhoria no preço, então a gente pode arriscar menos, né? Quem tem estoque representativo pode muitas vezes vender um percentual desse estoque para honrar os compromissos e barganhar, né? Negociar com esses preços, né? Então, assim, o que aconteceria, né, também se o dólar fosse a 7 reais, né? Então isso é uma simulação que a gente tem que fazer, né? O que aconteceria também se o nosso dólar fosse, e se fosse para 1,80, né? Épocas áureas aí que o pessoal viajava o mundo inteiro, né? Se ele cai muito, o que acontece? Então, assim, é um olhar sistêmico, não adianta olhar uma variável só, né? Tá bom? E a outra questão e a gente volta a falar de orçamento e volta a falar de meta, né? Então, qual é a nossa meta de produtividade, qual é a nossa meta orçamentária de gastos, porque a partir dessa vontade, desse direcionador do que a gente quer entregar, do que a gente quer ter de resultado, é que as pessoas vão se movimentar em prol daquele resultado, daquele patamar de resultado do negócio, tá? Então aqui a gente já está indo para o final, então nós queremos muito aproveitar esse momento para pensar o negócio, né? Pensar para onde você quer levar o seu negócio nos próximos dias, meses e anos, né? Então aproveite esse momento aí de pandemia, né? De frio, de isolamento, de bandeira vermelha. É difícil, não é fácil, né? Principalmente o pessoal do varejo aí que está tendo que se reinventar com delivery, com takeaway, enfim, mas é isso aí, né? Ninguém diz que ia ser fácil e vão sobreviver aqueles que se reinventarem, aqueles que criarem valor para si e para os seus negócios. Então, e quando a gente fala em planejamento e orçamento, a gente fala a nossa projeção de futuro, né? A gente tem que projetar tudo isso também no nosso planejamento, no nosso orçamento. Então a gente tem que ser coerente, né? Tem que estar, nosso orçamento deve representar isso tudo que a gente está querendo. Então, se eu tenho um negócio low cost, né, focado em custo, o meu orçamento tem que mostrar isso. Então eu tenho que ter uma gestão espartana, né? Agora, o pessoal de Juí, aí, o Alexandre Deboni lá, nosso agrônomo, né, acordando cedo aí também, deve estar mateando. Bom dia para ti, meu velho. Né? Então, voltando aqui, o orçamento tem que representar isso. Agora, se eu trabalho no segmento premium, onde o meu cliente preconiza um atendimento premium, cara, o meu orçamento vai ser maior, vai ser mais representativo, né? Se comparado a uma estrutura de custos e despesas e gastos de uma empresa mais low cost, mais espartana, né? Então é isso. Por quê? Porque eu almejo, com alguns movimentos e contrapartidas de gasto, ter uma receita incremental maior, né? Mas de novo, né, o que a gente vê também aí é uma boa prática, são empresas segmentadas em posicionamentos premium e que têm a cultura do low cost internamente, né? Elas não falam isso, mas elas estão apertando tudo, né? Apertando e gerindo um negócio num patamar bem justinho, tá? Já estamos passando a meia hora aqui, o papo tá bom. Então, o que a gente quer deixar claro aqui, ainda mais nesse momento de pandemia, é que as soluções que criam valor são multidisciplinares,
né? Então, normalmente quem trabalhar unicamente por um viés só de solução não vai conseguir os resultados se pensado de forma sistêmica. Então, legal que a gente tem uma diversidade de seguidores aqui, então, então a gente está vendo aqui, tem agrônomo, tem engenheiro, tem arquiteto, né? Quem mais está aqui? Tem engenheiro agrônomo, tem administrador, tem uma turma boa aqui online, agora já nos seguindo, mas que representa um pouco disso, né? Não adianta a gente ficar focado única e exclusivamente por um caminho sem levar em consideração outras variáveis, né? Os negócios envolvem soluções, né? Produtos, serviços, processos e pessoas, né? Então, como tornar essa engrenagem, né? Essas três principais engrenagens robustas para seguir em frente, né? Então, eu não vou entrar aqui, né, em questões aí né, da atualidade, porque aqui é muito mais uma provocação, né? Do tipo, e a gente tem visto que sim, esse é o caminho, né? Então, a gente reforça aqui que na Cria Valor nós contamos com psicólogos e psicólogas, nós contamos com administradores, engenheiros civis, agrônomos, né? Agora está entrando uma turma do marketing digital também aí para repensar alguns negócios digitalmente. Então, se você está pensando aí em se reinventar e buscar alternativas digitais, nós contamos com esse viés também, porque não adianta, a gente tem que se reinventar também, não adianta ficar pensando que é só ir diretamente lá no cliente, fisicamente. Nada substitui esse olho no olho, né, se conversar presencialmente, mas temos que trabalhar digitalmente, né? Esse momento nos força a isso. E como eu falei da multidisciplinaridade, nós no dia 7 ao meio-dia e 30, ou seja, na próxima terça-feira, ao meio-dia e 30, né, vamos estar falando aí com o Marcelo Paixão, que é psicólogo, neurolinguista, falando sobre isso, né, sobre a saúde mental e a saúde financeira na atualidade, né, ou seja, como trabalhar essas questões, como lidar com essas questões tão em voga aí, tão importantes, que abalam a saúde dos negócios e das pessoas, né? Então a gente vê muitos clientes aí muitas vezes correndo atrás do rabo, né? Ou seja, o negócio vai mal, a pessoa fica mal, a pessoa está mal, o negócio vai mal, então alto lá, né? Vamos conversar um pouco com o Marcelo Paixão, tem uma trajetória muito legal sobre essa questão comportamental, é um psicólogo, neurolinguista, tem uma visão muito sistêmica, e quando a gente junta questões comportamentais com questões técnicas, ajuda muito nessas questões, tá bom? Então a gente fica hoje por aqui, reforçando o convite para o dia 7 ao meio-dia e 30 no canal da Cria Valor. Marcelo Paixão e Márcio Gonçalves falando sobre saúde mental e saúde financeira na atualidade, sintomas e alternativas para seguir em frente, tá bom? Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. O Flávio está comentando aqui, pelo menos todos estão se acostumando a resolver as coisas remotamente, né, no lugar do presencialmente. Isso não adianta, né, Flávio? A gente está aí tendo que ficar isolado, né? A gente vê aí até alguns bloqueios, né, físicos em algumas estradas aí, o pessoal tentando coibir esse movimento pendular, principalmente para o litoral sul aqui. Então, nada melhor do que usar a tecnologia em nosso favor, reduzindo o custo, né, contribuindo para a gente bater a meta orçamentária, que é o tema de hoje. Tá bom, pessoal? Então, ficamos hoje por aqui. Deixa aí os nossos contatos. Ficou o reflexo da luz, mas não tem problema. Então, tá ali meu celular, tá ali o Instagram da Cria Valor. A gente está à disposição. Nosso negócio é criar valor
com as pessoas, melhorando seus resultados financeiros e tornando os negócios mais longevos. Tá bom? Um bom dia, né? Vamos em frente aí, foco e disciplina e um pouco mais de senso de urgência, né? Não deixem para depois, façam agora, tá bom? Um abração e até mais. Bom dia. Tchau, tchau.